você, assim como eu, cultiva plantas medicinais, você certamente já preparou muitas xícaras de chá como essa. Agora, e se eu te contar que o chá pode não ser a melhor forma para extrair os benefícios, os princípios ativos que as nossas plantas medicinais têm para nos oferecer? E isso acontece porque cada planta tem determinados princípios ativos que, de acordo com a composição química deles, são melhor extraídos em contato, alguns com a água quente, ou seja, não estou dizendo que o chá não serve, tá, pessoal? Depende da planta. Algumas plantas são ótimas para nós prepararmos como chá, outras são melhor aproveitadas se nós as prepararmos como tinturas, utilizando álcool de cereais para fazer a extração, ou então em oleatos, utilizando o óleo para fazer a extração desses princípios ativos. Então, no vídeo de hoje eu vou te mostrar várias plantas que não são melhor aproveitadas fazendo um chá, mas sim através da tintura. Nesse vídeo você ainda vai ver rapidamente como a gente faz também uma tintura aqui na nossa casa, e eu vou deixar com vocês no final uma relação com mais de 40 plantas medicinais, onde você vai poder ver cada uma delas, qual que é a melhor forma de você utilizar para aproveitar ao máximo os benefícios delas. Mas antes da gente partir para esse vídeo, eu vou pedir para você conferir se está inscrito ou inscrita no nosso canal. Se não tiver, se inscreva, porque o YouTube tem mostrado para nós que muitas pessoas assistem nossos vídeos e não estão inscritas. E claro, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like e vamos lá conhecer quais são as plantas que é melhor nós não fazermos chá com elas. Só para contextualizar um pouco, né, por que isso acontece. Cada planta possui diferentes componentes, diferentes substâncias. Para facilitar, vamos imaginar assim, que cada planta tem as suas substâncias, seus princípios ativos guardados em gavetas. E essas gavetas, elas são abertas por algum veículo de extração, que no caso do chá é água quente. Então, a água quente consegue abrir um determinado tipo de gaveta, de uma determinada espécie de planta. Outro veículo de extração vai ser o álcool. O álcool consegue abrir uma segunda gaveta, uma gaveta diferente, que guarda outros princípios ativos de outras espécies. E, da mesma forma, o óleo. O óleo que a gente for utilizar, independente do tipo de óleo que você for usar como meio de extração, ele é capaz de abrir lá uma terceira gaveta. E assim, nós conseguimos aproveitar, de acordo com a espécie ou de acordo com o componente que nós queremos usar de uma mesma espécie, né, veículos de extração diferentes. Então, vamos começar pela planta que mais me surpreendeu quando eu fui estudar, uma planta que eu fiz chá por anos e anos, que vocês já me viram fazendo chá aqui, e a melhor forma de usar os princípios ativos dela não é fazendo chá. E adivinhe só de quem que eu estou falando? Da erva baleeira. A erva baleeira possui compostos anti-inflamatórios, que é a principal característica dessa planta, né? Ela é um anti-inflamatório poderoso, como o humuleno, por exemplo, e ele tem baixa solubilidade em água. Por outro lado, ele é facilmente extraído na presença ou do álcool ou do óleo. Então, aquela extração em óleo que a gente faz, né, para extrair os princípios ativos, fazer nossas pomadas, funciona muito bem. Fazer uma tintura da erva baleeira funciona muito bem, mas por outro lado, preparar e tomar o chá dela não vai ter um efeito assim tão significativo quando a gente está falando de compostos anti-inflamatórios. Mas assim, pessoal, só para reforçar, não estou dizendo que fazer o chá da erva baleeira está errado. Eu só estou dizendo que através da tintura ou do oleato nós conseguimos extrair muito melhor o humuleno, o transcarofileno, que são os princípios ativos anti-inflamatórios que essa planta tem a nos oferecer. E a segunda planta que nós podemos aproveitar muito melhor utilizando ela através da tintura é a colônia, uma planta muito utilizada no tratamento de ansiedade. E essa eu confesso que eu já preferia fazer ela como tintura, porque como ela tem as folhas bem grossas, resinadas, né? Eu tinha essa, não sei, essa crença minha mesmo, de que seria melhor utilizá-la como tintura. E isso porque, no caso da colônia, ela é rica em óleos essenciais, como o cineol e o terpien, que são os óleos que vão nos trazer essas propriedades, né? E a extração deles através do álcool consegue preservar esses óleos essenciais
e fazer com que eles cheguem até o nosso organismo de uma forma muito superior ao que a gente conseguiria fazer na preparação de um chá. Por isso, quando falamos da colônia, prepará-la como tintura é uma excelente escolha. Inclusive, ó, a gente consegue sentir o perfuminho dela. Lógico que é de uma forma leve, né? Nós não pingamos gotas de óleo essencial aqui, mas dá para sentir o perfume. Outra vantagem prática da tintura, e isso independente da planta, né, das tinturas em geral, é que ela se conserva por muito mais tempo. Então, a planta que nós transformamos em tintura, né, nós vamos poder utilizar por 2 anos, né? Geralmente 2 anos é o tempo de utilização. E outra planta muito utilizada como chás, inclusive para tratamento também de ansiedade, é o mulungu. E dele nós utilizamos principalmente a casca, né? São raspas de casca que eu tenho aqui. E, no caso, o que nós queremos extrair dele são substâncias alcaloides, como a eritravina. E essas substâncias também são muito melhor extraídas através de álcool, né? De um princípio alcoólico. Aí outra planta que nós vamos aproveitar muito melhor no formato de tintura. E no caminho que essa nossa conversa está tomando, você já deve estar pensando, né? Então, a tintura é melhor para todas as plantas. Mas não, lembra que eu expliquei lá no começo? Aquele exemplo, né, simples sobre as gavetinhas? Existem plantas que continuam tendo a melhor forma de extração como chá, tá? E eu vou citar algumas delas para vocês, como a camomila, a macela, a erva cidreira brasileira, o guaco, a melissa. Os compostos ativos dela que nós queremos aproveitar são muito bem extraídos, né, pela água. E inclusive, né, o calor ali auxilia na extração também de alguns aromas que também são importantes, né, são compostos importantes que nós queremos aproveitar através do chá. Essas e algumas outras plantas que vão estar nessa lista que eu vou disponibilizar para vocês no final do vídeo são melhor aproveitadas através de chá e não, no caso, por exemplo, da macela, da camomila, não seria o mais indicado preparar uma tintura com elas. Já vamos voltar aqui para as nossas plantas que são melhor aproveitadas como tinturas. Só tô fazendo esse à parte para reforçar que depende de cada planta e dos componentes dela a forma que nós vamos utilizar para preparar. E a quarta planta, que também é muito comum de ser utilizada como chá, mas que é muito melhor extrair dos seus princípios ativos como tintura, é a valeriana. A parte da valeriana que nós aproveitamos são as raízes, ó, que até dá para ver, né? Foi cortada aqui a planta. E ela inclusive tem componentes, né, que são os ácidos valerênicos, que são sensíveis ao calor. Então, você preparando como chá, você acaba inclusive desperdiçando parte deles. Então essa é a nossa terceira planta, também uma planta utilizada, né, no tratamento de ansiedade, insônia, até como coadjuvante num tratamento de depressão também. E a quinta planta, cujo melhor uso é através das tinturas ou dos oleatos, é a arnica brasileira. Aqui que vocês já nos viram preparando oleatos com ela, preparando pomadas. Uma planta muito utilizada para dores e contusões, né, ou mesmo dores articulares. E tradicionalmente preparada, inclusive, a arnica com álcool, é uma receita clássica que provavelmente muitos de vocês já utilizam. E o álcool é sim o melhor veículo, né, assim como o óleo, para fazer a extração dos princípios ativos, né, os flavonoides e os diterpenos, que são aí os componentes da arnica brasileira, que tem esse efeito analgésico e anti-inflamatório no nosso organismo. E sempre que nós falamos aqui da arnica brasileira, a gente tem que frisar que essa é uma planta que ela não pode ser utilizada para uso interno. Então nós vamos preparar uma tintura de arnica brasileira, podemos preparar, é o álcool com arnica, mas ele é para ser passado no local onde você teve uma batida, fica aquele roxo, sabe, na pele, dolorido, aquela área dolorida, às vezes inchada. Ali você vai esfregar esse álcool, massagear. Ele não serve para ser ingerido, tá, pessoal? Essa planta, ela não tem recomendação de ingestão por ter uma toxicidade alta. E agora eu tô aqui do lado da terramicina, também conhecida como penicilina, que é uma planta que ela pode ser sim
bem aproveitada como chá, mas também pode ser muito bem aproveitada como tintura, porque ela possui flavonoides que vão ser muito melhor extraídos e preservados na forma de tintura. Porém, ela tem outros componentes também que são muito bem extraídos como chá. Então, essa é uma planta que você pode aproveitar das duas formas, como tintura ou como chá. E indo nessa mesma linha da terramicina, temos muitas outras plantas que podem ser muito bem aproveitadas, tanto como tintura como chá, que é o exemplo da cúrcuma, que no caso a parte que você vai aproveitar daí é o rizoma, né, a raiz que fica lá embaixo da terra, e também o nosso queridíssimo alecrim, que vocês já nos viram aqui no canal fazendo tintura, oleato, pomada e de tudo um pouco. Ele também pode ser muito bem aproveitado como chá, pode ser muito bem aproveitado como tintura e muito bem aproveitado aí através de um oleato. Da mesma forma que a cúrcuma, o alecrim, também o gengibre, o boldo, a calêndula, são plantas que podem ser muito bem aproveitadas nas duas versões, né? Tanto como chá, como tintura. E algo que eu não posso deixar de citar, apesar de não ser uma planta, é o caso do própolis, também muito utilizado nos tratamentos fitoterápicos. O própolis, ele é produzido lá pelas abelhas e ele tem componentes ali bastante resinosos, né? Tem também bastante flavonoides que são melhor extraídos, eles não são solúveis em água, né? Ou são pouco solúveis em água. Então eles são muito melhor extraídos através de uma tintura alcoólica. A tintura não é difícil de ser preparada, tá pessoal? Nós vamos utilizar álcool de cereais para fazer a extração dos princípios ativos dessa planta. É importante que vocês procurem adquirir esse álcool de cereais em farmácia de manipulação para ter certeza de que vocês estão adquirindo um álcool que seja com grau alimentício ou com grau farmacêutico, grau farmacológico. Isso porque é muito comum nós encontrarmos nas farmácias convencionais, esse aqui nós compramos essa semana na farmácia convencional, só para mostrar aqui para vocês, tá? Álcool de cereais 95, 96. Só que quando a gente vai ler, tá dizendo aqui, ó, matéria-prima destinada para a fabricação de produtos saneantes, ou seja, de limpeza e cosméticos. Ele não pode ser ingerido, tá ok? Então esse daqui você até poderia usar para fazer o seu álcool com arnica, para usar, passar na pele, mas não para ingerir, tá? Então, para ingestão, um álcool de cereais de grau alimentício ou farmacológico. Para garantir que você está comprando certo, compre nas farmácias de manipulação, ok? Lá você vai ter, o que nós precisamos usar aqui é um álcool 70%, tá? Lá você vai ter a opção de comprar ele já manipulado por eles na versão 70%, ou no formato que ele vem ali, que é o álcool 96%. Se for esse o caso, eu tô deixando também nesse PDF que eu vou liberar para vocês depois com as plantas no final, a receita da tintura e também da diluição. Mas de uma forma bem básica, eu quero fazer 1 litro de tintura, calculo que é o que eu vou precisar de álcool para a quantidade de plantas que eu tenho. Eu preciso converter esse meu álcool 96 em 70%, tá? Para fazer isso, eu vou precisar de cerca de 730 ml do álcool, tá? A minha balança, ela já mede ml, mas se você não tiver uma balança que mede ml, você pode fazer essa medição usando aqueles frascos que tem as medidas. Então eu vou colocar aqui as 730 ml, quase o meu frasquinho todo, certinho, 730. E nós vamos completar o que falta para chegar em 1 litro, né? Ou seja, 1000 ml com água. E essa é a forma mais correta de você fazer, tá? No certo não é você fazer a conta e falar, eu preciso de 300 e tantas ml de água. Não. Você vai completar até dar 1 litro, porque o álcool ele tem ali uma modificação. A forma correta de se fazer, farmacologicamente falando, é acrescentar a água no final até completar o volume que nós queremos. E agora que a gente já fez aqui a preparação, ou seja, o que eu tenho aqui agora é um álcool 70%, porque ele foi diluído em 70% com água, que eu esqueci de falar, mas precisa ser água mineral, ou água filtrada, ou água destilada. A proporção que nós usamos aqui da planta seca é de 1 parte de planta para 5 partes de álcool, ou o que é o mais comum, né?
a gente vai simplesmente colocar aqui até cobrir, para que toda a nossa planta, e aqui no caso da valeriana, acho que vocês conseguem ver bem, fique coberta ali pelo álcool. E essa noção de simplesmente cobrir a planta com álcool é o que empiricamente o método empírico, né, que as pessoas costumam utilizar para fazer as tinturas, que seria isso mesmo, você coloca a planta na garrafa e você vai acrescentar o álcool até que ela esteja totalmente coberta. Feito isso, nós vamos tampar, etiquetar, e aí sugiro, né, a utilização aí da fita crepe, que é muito prática para essa finalidade. Nós vamos etiquetar colocando a data da nossa preparação, o que é no caso, que é aqui o mulungu, no álcool 70, e a data, que no caso de hoje é dia 15/7/26. Isso aqui nós vamos agora levar dessa forma para um armário escuro e vamos deixar lá macerando. O período de maceração não precisa ser muito exato, no mínimo 15 dias seria o ideal, né? Caso você esteja com pressa, precisando usar a tintura, depois de 15 dias já dá para começar a usar. Mas você pode deixar ali 30, 40 dias, que você vai ter uma boa extração e não tem nenhum prejuízo quanto a isso. E depois, né, de passado esse tempo, você vai fazer o quê? Você vai filtrar aquilo que a gente estava fazendo lá no começo do vídeo, né, que vocês me viram coando a tintura da colônia, né, que agora tá aqui. Você vai filtrar e guardar num frasco, mesmos cuidados, continua mantendo armazenado num armário escuro, e você vai consumir ali as gotinhas, né, quando for uma tintura, que é a finalidade de ingestão. Então, todos os dias você vai consumir 3 vezes, até 5 vezes por dia. O ideal é que um fitoterapeuta te recomende a dose ideal para você, mas uma dose básica ali para adulto seria 20 gotas, de 3 a 5 vezes por dia você pode consumir. Claro, as gotas diluídas em água para que você possa tomar. Você pode até diluir num chá também, mas se ele estiver frio, né? O ideal é que esses componentes não tenham contato com água quente. Vejam que o processo é simples, mas tem seus detalhes, né? Então, por isso, nós já temos no canal um vídeo bem detalhado, explicativo, né, um passo a passo mesmo de como fazer a tintura, que eu recomendo que vocês assistam, vai estar no card final. E eu vou deixar para vocês baixarem na descrição do vídeo, né, o PDF que eu elaborei, relacionando as 40 plantas, 43 na verdade deu, que são aquelas mais conhecidas, mais utilizadas, pode ter escapado alguma, lógico, foram as que eu fui lembrando, né, na minha pesquisa de colocar. Também deixei lá as receitas, tanto para você fazer a tintura com a planta seca, como com a planta fresca, que não é tão recomendado, né, sempre é melhor fazer com a planta seca, porque a durabilidade é muito maior, tá? Mas tem a opção lá também para você fazer com a planta fresca, e também tem uma tabela para você fazer a diluição do álcool de cereais, de acordo com a quantidade que você precisa preparar. Então, se você quer preparar 50 ml, 100 ml, 250, tem lá todas as diluições para ajudar vocês. Lembrando de novo, não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito, deixa seu comentário para enriquecer aí nossa comunidade, se você quer saber mais sobre esses assuntos, se você quer de repente que a gente faça um vídeo das plantas melhor aproveitadas na forma de óleos, podemos fazer também, quem sabe? Deixe o seu pedido, se você tem algum pedido ou alguma sugestão, né? Deixe tudo nos comentários para nós. E a gente sempre espera vocês aqui no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau!